Fala nação rubro-negra. O que era apenas um sussurro nos bastidores do futebol brasileiro, agora ganha contornos reais, intensos e, para muitos, preocupantes. Um bilionário norte-americano, dono de um dos maiores fundos de investimento esportivo dos Estados Unidos, teria feito o primeiro movimento oficial para adquirir participação no futebol do Flamengo. Isso mesmo. Uma proposta preliminar de negociação, avaliada de forma discreta e estratégica, teria chegado recentemente às mãos de nomes importantes dentro da cúpula rubro-negra, e a palavra SAF voltou ao centro das discussões internas. Segundo apuração exclusiva de fontes próximas ao Conselho Deliberativo e a membros do Departamento Jurídico do Flamengo, o fundo estrangeiro demonstrou interesse em comprar uma fatia significativa da eventual SAF do clube, caso o modelo seja aprovado nos próximos anos. O valor? A especulação gira em torno de US$ 1 bilhão para obter 25% a 30% da operação do futebol profissional, com direito à participação em decisões estratégicas e nomeações executivas. O Flamengo, até o momento, não confirmou publicamente o recebimento dessa sinalização. Mas nos bastidores, o clima é de alerta e tensão. O interesse estrangeiro acendeu debates intensos entre dirigentes, conselheiros e até jogadores influentes no elenco. Afinal, não se trata apenas de uma proposta financeira. É uma questão que envolve identidade, poder, autonomia e o futuro da maior instituição esportiva do país. Mas o que está por trás desse movimento? E por que agora? O Flamengo vem chamando a atenção do mercado internacional há anos. Marca consolidada, torcida gigantesca, presença digital dominante e conquistas esportivas expressivas tornaram o clube um ativo raro, especialmente após sua profissionalização administrativa nos últimos 10 anos. Com receitas ultrapassando R$ 1 bilhão por temporada, o Flamengo se posiciona como uma das principais vitrines do futebol fora da Europa. Para fundos estrangeiros, isso representa oportunidade e escala. O fundo em questão, cujo nome está sendo mantido em sigilo pelas fontes para preservar a confidencialidade das negociações, tem histórico de aquisições em ligas esportivas dos Estados Unidos, como a NFL e a NBA, além de participação em clubes da MLS e até vínculos indiretos com o futebol europeu. Recentemente, o grupo começou a estudar o mercado latino-americano, e o Brasil despontou como o principal alvo. O Flamengo, por sua vez, é a joia da coroa. Com a possível alteração do estatuto em pauta, permitindo a criação de uma SAF no futuro, o fundo teria enxergado uma janela estratégica para entrar no jogo. A lógica é simples: se o clube abrir caminho para a estrutura empresarial, os primeiros interessados terão mais chances de moldar a operação e garantir posição de destaque. Daí a pressa, o sigilo e o movimento político articulado. O maior temor entre os setores mais conservadores do clube é que esse tipo de investida acabe levando o Flamengo a perder o controle sobre sua própria alma. Muitos conselheiros, sócios e torcedores alertam: o clube não pode virar refém de capital externo, que visa lucro e retorno, e não necessariamente títulos, tradição ou paixão. O risco de decisões esportivas serem pautadas por interesse de investidores preocupa, e com razão. Mas há também quem veja com bons olhos a proposta. Dirigentes com perfil mais pragmático acreditam que, se bem amarrado juridicamente, o acordo pode transformar o Flamengo em uma potência global. Com injeção de capital bilionário, a estrutura do futebol poderia ser ampliada, o elenco fortalecido com estrelas internacionais, e a infraestrutura colocada em nível europeu. A visão é de que o Flamengo já age como empresa, mas falta transformar essa lógica em capital e crescimento acelerado. O que dificulta a decisão, no entanto, é a ausência de garantias plenas. Mesmo com cláusulas contratuais de proteção, ninguém pode prever como será a gestão de um investidor estrangeiro num clube tão enraizado culturalmente no Brasil. Haveria, por exemplo, cláusulas que impediriam mudanças de escudo, uniforme ou até sede. E o que aconteceria se esse fundo decidisse vender sua participação para outro grupo com menos compromisso com a história rubro-negra? Outro ponto sensível: o torcedor. Há um sentimento generalizado de que a nação rubro-negra precisa ser ouvida em decisões desse porte. Uma eventual SAF, ainda mais com participação de grupos estrangeiros, exigiria não só aprovação estatutária, mas também um processo de debate aberto, transparente e legítimo. A ideia de vender parte do Flamengo sem consulta à torcida é vista como um ato quase hostil, e pode gerar reação em massa. Nos bastidores da política interna, a movimentação americana já começou a influenciar alianças. Pré-candidatos à presidência do clube, grupos de oposição e situação e até antigos dirigentes começam a se posicionar.
Alguns defendem uma SAF controlada inteiramente pelo clube, sem venda de ações. Outros querem uma parceria que garanta investimentos sem ceder controle. Há ainda os mais radicais, que rechaçam qualquer ideia de transformar o Flamengo em empresa. É justamente esse ambiente de incerteza que torna a situação tão explosiva. A oferta existe. O interesse é real. Mas o Flamengo está diante de uma encruzilhada: aceitar o dinheiro e correr o risco de perder parte do seu controle, ou manter a independência e talvez abrir mão de um salto internacional sem precedentes. Se o bilionário norte-americano e seu fundo ainda não têm nome público no Brasil, dentro dos bastidores do futebol mundial o conglomerado é conhecido. Trata-se de um grupo que já fez aquisições em franquias da NBA, da MLS e participa de um consórcio que tentou, sem sucesso, comprar ações do Liverpool, na Inglaterra, em 2021. Seu modelo é claro: investir pesado, estruturar gestão, aumentar receitas e, eventualmente, revender a participação com lucro bilionário. A atuação desse fundo é geralmente associada ao chamado modelo private equity esportivo, onde grandes conglomerados de investimento entram com dinheiro e controle parcial, estruturam a operação com métodos empresariais rigorosos e visam gerar retorno em médio e longo prazo. Em outras palavras, não são torcedores. São estrategistas do mercado, especialistas em multiplicar capital usando a paixão popular como ativo. E esse movimento em direção ao Flamengo não é isolado. Nos últimos 3 anos, diversos fundos de investimento norte-americanos vêm estudando o futebol sul-americano como última fronteira barata do futebol de alto nível. Os ativos são desvalorizados em dólar, a audiência local é gigantesca e o potencial de internacionalização de marcas como Flamengo, Boca Juniors, River Plate e Corinthians é enorme. O Flamengo, por sua vez, se diferencia no cenário latino por já ter um modelo de gestão profissionalizado, receitas massivas e engajamento digital entre os maiores do mundo. Essa equação despertou o alerta verde dos investidores. E, ao que tudo indica, o fundo fez mais do que apenas estudar. Eles já entraram em contato com advogados no Brasil, consultaram ex-dirigentes do clube e buscaram referências junto a agentes ligados a patrocinadores atuais. A sinalização: o Flamengo é prioridade número 1, e estão dispostos a pagar alto, desde que haja abertura política e jurídica. Nos bastidores da Gávea, a movimentação causou impacto imediato. A notícia caiu como uma bomba em grupos políticos, especialmente entre os conselheiros com perfil mais tradicionalista. Muitos viram o aceno estrangeiro como uma ameaça direta à soberania rubro-negra. O Flamengo não está à venda foi a frase mais ouvida em uma das reuniões internas do Conselho Fiscal realizada semanas atrás, quando o assunto começou a vazar. Mas ao mesmo tempo, há uma ala influente que considera seriamente a proposta. Para eles, a chave está no modelo de contrato. A ideia defendida seria de uma SAF controlada por uma holding mista, em que o clube mantenha 51% do capital votante, com veto em decisões críticas, mas permita que até 49% da SAF seja vendida a investidores. O fundo norte-americano teria prioridade nessa janela. Em troca, entraria com um aporte bilionário, já com metas para a construção de um centro de alto desempenho, reformulação do Maracanã e contratações de impacto internacional. Uma minuta informal desse modelo já teria sido rascunhada por advogados da área esportiva, que defendem o uso do modelo alemão como base: controle social com capital aberto e limitado para investidores. Nesse cenário, o Flamengo manteria a última palavra sobre decisões simbólicas, como escudo, nome, estádio e camisa, ao passo que o investidor teria direito a lucros proporcionais, indicação de executivos financeiros e atuação em marketing e direitos internacionais. O maior problema, porém, é o risco de dependência. Caso o Flamengo abra essa porta, mesmo com todas as salvaguardas, nada garante que futuros gestores mantenham o mesmo nível de controle institucional. Um novo presidente, uma nova chapa mais receptiva à venda completa, ou mesmo uma crise esportiva podem mudar completamente o rumo da operação. Uma vez aberta, a SAF é difícil de reverter. Além disso, há receio sobre o futuro da torcida enquanto ator político. Hoje, o Flamengo é de seus sócios e conselheiros. Em uma estrutura empresarial, com capital pulverizado, o torcedor vira cliente. Essa mudança de paradigma assusta os mais antigos e levanta um debate central: quem deve mandar no Flamengo, o investidor ou a nação? Esse dilema se repete em outros clubes do mundo. O Newcastle, por exemplo, foi comprado por um fundo ligado à Arábia Saudita. Embora tenha resultados esportivos interessantes, muitos torcedores acusam o clube de virar instrumento geopolítico.
Já o Manchester United sofre com a impopularidade dos Glazers, bilionários americanos acusados de priorizar lucro sobre o futebol. Há também o caso do Chelsea, que após a venda de Abramovich, entrou em um ciclo de gastos desenfreados, sem critério técnico. No Brasil, o modelo SAF ainda é recente, mas casos como o do Vasco e do Botafogo mostram como a entrega total do futebol pode sair do controle do clube original. A 777 Partners, que administra o futebol vascaíno, enfrenta crise institucional e financeira nos Estados Unidos. Testor, dono do Botafogo, já travou batalhas públicas com o STJD e até sugeriu manipulação de resultados, algo que expõe o clube a riscos legais e reputacionais. Diante disso, o Flamengo se vê em uma encruzilhada. A chance de virar uma potência global com investimento de alto nível é real. Mas os riscos de diluição de identidade, perda de comando e choque cultural com investidores estrangeiros também são enormes. O que se comenta nos bastidores é que o fundo americano quer ser o primeiro a se associar ao Flamengo. Para isso, não descartam, inclusive, criar um comitê consultivo dentro da SAF com membros da torcida, algo inédito no Brasil. Também há especulações de que poderiam trazer grandes nomes como embaixadores, ex-jogadores ídolos, como Zico, Adriano ou até nomes da nova geração, como forma de legitimar o projeto. A diretoria, por enquanto, se mantém em silêncio. Mas é sabido que as conversas internas evoluíram. O estatuto ainda não foi alterado, mas os projetos de reforma que incluem a SAF estão sendo preparados com ritmo acelerado. Fontes indicam que, até o fim do ano, o modelo SAF será oficialmente apresentado ao Conselho como proposta para 2026, e a oferta do fundo será debatida. No meio disso tudo, o torcedor se vê cada vez mais como espectador de um jogo decisivo fora das quatro linhas. E é nesse cenário que surge a pergunta mais importante de todas: de quem é o Flamengo? Será que o futuro do clube mais popular do Brasil deve ser traçado dentro de salas de reuniões de Wall Street? Ou deve continuar sendo conduzido pela paixão popular, mesmo que isso limite o crescimento financeiro? É possível equilibrar capital estrangeiro e identidade cultural? Seja qual for a resposta, o jogo começou. E o Flamengo está prestes a enfrentar a maior negociação da sua história. Quem deve mandar no Mengão, a torcida ou o investidor? Deixe sua opinião e compartilhe com outros rubro-negros. Esse é um debate que vai além do futebol. É sobre o futuro de um patrimônio do povo brasileiro.